Oi, tudo bem? Come stai? Benvenuti al nostro Intermediate Portuguese, l'unico podcast che ti aiuta veramente a parlare portoghese in modo naturale e senza sforzo. Sono Eli e vorrei salutare i nostri amici italiani che ascoltano il nostro podcast tutte le settimane. But I'm not going to speak Italian for the whole thing. My Italian is not that good. So, welcome, and today, after listening to this episode, you'll have good vocabulary to talk about retirement and retirement plans. And if you have access to the learning guide, you'll probably see that there is a lot to learn there about retirement in Brazil and what Social Security means to us. And just a quick announcement, too. If you've been listening to this podcast, but you think sometimes it's a little bit too advanced for you, you might want to have a more basic, or at least you might want to do a good review on everything that you know and you would like to have like understandable input for you. Well, I'm happy to announce that now we have a new podcast too. It's called Read Brazilian Portuguese Every Day, and you can access it by going to readbrazilianportuguese.com. It's that simple. And there is a new episode being published every day, at least weekday. We have to rest a little bit on the weekends, but you'll have everything that you need if you want to have input every day that's going to be interesting, understandable, and good for you to speak Portuguese and learn it very well. Now, let's get started with episode 128, Planos de Aposentadoria. Meu chefe é uma boa pessoa, mas vive reclamando que essa empresa suga a vida dele, que tenta extrair dele até a última gota de energia. E, volta e meia, ele diz que mal vê a hora de se aposentar e botar o pé no mundo. Ele tem 55 anos e se aposenta em outros 2. Eu só tenho 30 anos, então ainda tenho muito chão pela frente. Não posso nem pensar em aposentadoria. Meu chefe me recomendou que eu olhasse as opções agora, enquanto ainda sou jovem, porque, depois de velho, não tem mais jeito. Que eu avaliasse a possibilidade de contratar um plano de previdência privada, porque contar com o INSS era o mesmo que contar com nada. Eu perguntei a ele, então, o que ele está fazendo para se aposentar relativamente cedo, já que ele tem menos de 60 anos. Afinal, o tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria é de 30 anos. E ainda tem o limite de idade. Sou precavido, ele disse. Fiz uma reserva financeira, todo mês colocando um dinheirinho no banco. E quando for me aposentar, vou resgatar a bolada toda de uma vez. Assim, vou ter meu investimento e ainda vou receber todo mês o benefício do INSS. E você devia começar a pensar nisso também. Não é bom chegar na minha idade e não ter um buraco onde cair morto. Ele tem razão, mas eu ganho muito mal. E duvido que ganhe uma promoção quando ele se aposentar. Então, para mim, o que não tem remédio, remediado está.
Nosso monólogo começa com o narrador falando um pouco sobre o chefe. Ele diz que o chefe dele é uma pessoa boa. Ou melhor, é uma boa pessoa. Mas vive reclamando que a empresa suga a vida dele. E quando nós dizemos que alguém vive reclamando, isso significa que alguém reclama constantemente. E isso é chato, não é legal. E quando nós dizemos viver blá blá blá, por exemplo, viver fazendo, viver dizendo, isso significa que uma pessoa faz uma coisa com muita frequência e isso é algo chato, é algo que não é legal ou de que a gente não gosta. Por exemplo, você vive dizendo para eu fazer dieta, mas você só come porcaria. Você vive dizendo para eu fazer dieta, mas você só come porcaria. Ou seja, você fala, coisa chata. Vive falando. E em seguida, ele diz aqui que a empresa suga a vida dele. E sugar significa extrair um líquido com a boca. Por exemplo, os vampiros sugam o sangue da pessoa. Os vampiros sugam o sangue da pessoa. E quando o chefe diz que a empresa suga a vida dele, o que ele quer dizer é que a empresa extrai, a empresa explora o chefe muito intensamente. Sugar tem outros significados explicados no glossário do episódio de hoje. Daí, o narrador continua dizendo que o chefe acha que a empresa tenta extrair dele até a última gota de energia, o último ponto de energia, tudo que ele tem, até a última gota. Mas, volta e meia, o chefe diz que está animado porque vai se aposentar e vai colocar o pé no mundo, ou vai botar o pé no mundo. E aqui nós temos duas boas expressões. A primeira é que o narrador, aliás, não o chefe, o narrador diz que volta e meia o chefe diz que está animado, né? E volta e meia significa constantemente, frequentemente. Por exemplo, volta e meia esse computador dá problema. Volta e meia esse computador dá problema. Não sei o que fazer. Bom, e o meu computador funciona bem, não tem problemas não. Às vezes, mas volta e meia, não. Não é frequente. E a segunda expressão é botar o pé no mundo. E
Botar o pé no mundo normalmente significa sair por aí, andar, mas normalmente como uma viagem. Por exemplo, o Paulo largou o emprego e resolveu botar o pé no mundo. O Paulo largou o emprego e resolveu botar o pé no mundo. Agora, ele vai viajar por muitos países para conhecer. Parece um pouco com o significado da expressão botar o pé na estrada. No guia de aprendizagem tem uma nota sobre isso. O narrador, então, diz que o chefe tem 55 anos, mas o narrador tem 30. Então, para ele não tem idade para se aposentar. Por quê? O narrador diz que tem muito chão pela frente. E ter muito chão pela frente significa ainda ter muita coisa que fazer ou ter muito tempo para viver, por exemplo. Por exemplo, eu comecei a tocar piano faz 2 meses, mas estou impaciente. O meu professor disse que eu não ficasse impaciente, porque ainda tinha muito chão pela frente. Eu ainda tenho muito chão pela frente para ser um bom pianista. No guia de aprendizagem, você vai encontrar outros exemplos para deixar mais claro o significado dessa expressão. E quando o narrador diz que não pode nem pensar em aposentadoria, a aposentadoria é quando nós deixamos de trabalhar, nós paramos de trabalhar, normalmente porque nós completamos determinada idade. Por exemplo, nós temos 60 anos, ou porque nós temos dinheiro suficiente para não trabalhar mais. Aqui no Brasil, normalmente as pessoas se aposentam, elas iniciam a época da aposentadoria quando elas completam 65 anos. Mas recentemente houve algumas mudanças na lei e as pessoas estão se aposentando mais tarde. Bom, o narrador diz que não está pensando em aposentadoria, mas o chefe dá uma recomendação. Ele diz: pense em contratar um plano de previdência privada, porque contar com o INSS é o mesmo que contar com nada. A previdência privada é uma instituição onde você pode fazer um investimento todos os meses. Você pode depositar dinheiro ou você pode depositar muito dinheiro de uma vez e você espera 10, 20, 30 anos para pegar o seu dinheiro de volta. E aí é um investimento de longo prazo, né? É um investimento de muito tempo. E normalmente, com a previdência privada, você vai ter dinheiro para sua aposentadoria.
né? Quando você completar 50, 60 anos, você pode pegar esse dinheiro de volta. Mas uma pequena observação. Aqui no Brasil, normalmente as pessoas não têm previdência privada. Não. Eles têm a previdência social, que é do governo. E é um tipo de seguro obrigatório. Todos os trabalhadores registrados normalmente precisam pagar enquanto são jovens e trabalham, e quando eles ficam mais velhos, eles podem receber esse dinheiro do governo. No guia de aprendizagem, eu explico um pouco melhor como funciona esse sistema, mas é pouco comum que as pessoas usem a previdência privada. Não é muito comum, não. E a instituição nacional responsável pela aposentadoria ou pelo dinheiro da aposentadoria é o INSS. E INSS significa Instituto Nacional do Seguro Social. Tem um link para a página oficial do INSS na descrição desse episódio. E se você tiver o guia de aprendizagem, você vai ver algumas informações lá, ok? E o narrador fica um pouco curioso. Ele, o meu chefe tem 55 anos. Como ele pode se aposentar agora? Não é possível. É o que o narrador pensa. E aí, o narrador pergunta: o que você está fazendo para se aposentar tão cedo, já que você não tem a idade mínima e que, no Brasil, o tempo mínimo de contribuição é de 30 anos? E aqui eu tenho outra observação cultural. Normalmente, você tem um período mínimo de contribuição, ou seja, de pagamento de taxas para o governo para poder receber a aposentadoria. É um pouco complexo, mas normalmente os trabalhadores precisam contribuir durante 30 anos para receber ou para ter direito a receber a aposentadoria. Mas aqui temos um pequeno problema. As leis aqui no Brasil, as leis estão mudando. Então, nós estamos agora em uma transição. Parte das pessoas pode se aposentar com ou pelo tempo de contribuição, outra parte das pessoas, mais jovens como eu, não vão poder se aposentar só pela contribuição. Tem outras regras que eu explico um pouquinho só no guia de aprendizagem. Mas, antigamente, as pessoas tinham esse plano. Vou trabalhar durante 30 anos, vou me aposentar e vou aproveitar a vida. Agora
vou trabalhar durante muitos anos, não sei se vou me aposentar e aproveitar a vida. É um pouco triste, mas está acontecendo. Bom, se a aposentadoria é tão difícil, como o chefe vai se aposentar? E o chefe diz: eu sou precavido. Eu sou precavido. E uma pessoa precavida é uma pessoa cuidadosa, uma pessoa prevenida. Ela faz todo o necessário para se prevenir de um problema no futuro. Por exemplo, eu sempre sou muito precavido. Quando vou visitar as pessoas, eu levo minhas toalhas. Assim, se as pessoas não tiverem toalhas para me dar, eu uso as minhas toalhas. Eu sou muito precavido. Eu sempre levo minhas toalhas para onde vou. E eu sou pouco precavido. Quando eu visito as pessoas, eu não levo nada. Eu espero que as pessoas tenham alguma coisa, porque eu não levo nada. É outro exemplo, tá? Eu normalmente levo. Tá. O chefe é muito precavido. E como? Que precauções ele tem aqui? Bom, ele diz que fez uma reserva financeira, ou seja, ele guardou dinheiro para um propósito. Nesse caso, ele fez uma reserva financeira para se aposentar. Mas outras pessoas podem fazer reserva financeira porque, se elas perderem o emprego, elas podem ter uma reserva para se aguentar, para passar por esse período. E o chefe diz aqui que todo mês ele colocava um pouco de dinheiro no banco. E quando ele se aposentar, ele vai resgatar a bolada de uma vez só. E aqui nós temos duas boas expressões. Primeiro, a bolada. E, informalmente, a bolada é muito dinheiro de uma só vez que você ganha ou recebe. E, normalmente, quando você joga na loteria, você ganha uma bolada. Por exemplo, se eu ganhasse essa bolada da loteria, eu nunca mais trabalharia na minha vida. Se eu ganhasse essa bolada, eu nunca mais trabalharia. Bolada tem outros significados que estão lá no guia de aprendizagem. E resgatar tem vários significados, mas aqui significa que você fez um investimento, você deixou o dinheiro guardado e muito tempo depois você ligou para o banco e disse: "Ei, eu quero o meu dinheiro. Eu quero resgatar. Eu quero recuperar o meu dinheiro que eu deixei com vocês." No guia de aprendizagem,
como sempre, nós temos uma explicação mais detalhada dos vários significados dessa palavra. E o chefe ainda diz, que o narrador devia pensar um pouco sobre a aposentadoria ainda jovem, porque não é legal ter 55 anos e não ter um buraco onde cair morto. Não ter um buraco onde cair morto. Essa é uma expressão informal que significa não ter dinheiro nenhum. Você pode dizer, não tenho onde cair morto, ou não tenho um buraco onde cair morto. São expressões muito informais. Por exemplo, a Carla se casou com o Paulo por amor. Com certeza ela se casou com ele por amor, porque o Paulo não tem onde cair morto. A Carla se casou com o Paulo por amor, porque ele não tem onde cair morto. No guia de aprendizagem, você vai ter outras expressões para falar sobre a falta de dinheiro. E o narrador então diz: "Oh, tudo bem, o meu chefe tem razão, mas eu ganho muito mal, eu ganho muito pouco dinheiro. Como posso pensar em aposentadoria?" É uma situação que não tem solução. Por isso, o que não tem remédio, remediado está. O que não tem remédio, remediado está. Esse é um ditado brasileiro, português, melhor dizendo, da língua portuguesa. É um ditado que nós utilizamos para expressar conformidade, ou melhor, conformação. Nós dizemos, olha, não tem o que fazer. É impossível mudar a situação. É impossível fazer qualquer mudança. Então, para que eu vou me preocupar? Não tem remédio, não tem solução. Então, o que não tem remédio, remediado está. O que não tem solução, já está resolvido. Não vale a pena, não adianta pensar sobre isso. E no guia de aprendizagem, você vai encontrar alguns outros ditados muito comuns do dia a dia. Agora, nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Meu chefe é uma boa pessoa, mas vive reclamando que essa empresa suga a vida dele, que tenta extrair dele até a última gota de energia. E, volta e meia, ele diz que mal vê a hora de se aposentar e de botar o pé no mundo. Ele tem 55 anos e se aposenta em outros 2. Eu só tenho 30 anos, então ainda tenho muito chão pela frente. Não posso nem pensar em aposentadoria. Meu chefe me recomendou que eu olhasse as opções agora, enquanto ainda sou jovem, porque depois de velho não tem mais jeito. Que eu avaliasse a possibilidade de contratar um plano de previdência privada, porque contar com o INSS era o mesmo que contar com nada. Eu perguntei a ele, então, o que ele está fazendo para se aposentar relativamente cedo, já que ele tem menos de 60 anos. Afinal, aqui o tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria é de 30 anos, e ainda tem um limite de idade. Sou precavido, ele disse. Fiz uma reserva financeira, todo mês colocando um dinheirinho no banco, e quando for me aposentar vou resgatar a bolada toda de uma vez. Assim, vou ter meu investimento e ainda vou receber todo mês o benefício do INSS. E você devia começar a pensar nisso também. Não é bom chegar na minha idade e não ter um buraco onde cair morto. Ele tem razão, mas
Eu ganho muito mal e duvido que eu ganhe uma promoção quando ele se aposentar. Então, para mim, o que não tem remédio, remediado está. Oi, se você ouviu esse podcast até aqui, significa que você pode entender português muito bem. E se você já quer melhorar o seu português, você pode ir para guide.intermediateportuguese.com. guide.intermediateportuguese.com. Lá você vai ver um guia de aprendizagem para acompanhar os podcasts de quarta-feira e também de domingo às vezes, e melhorar o seu português ainda mais rápido, para finalmente conseguir conversar com as pessoas e entender mais do que elas falam